E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo cheio de informação. Estamos iniciando o mês de maio, inicia-se a campanha de conscientização Maio Vermelho, um mês de combate ao câncer de boca. E para bater esse papo, estamos recebendo mais uma vez aqui Dr. Rafael Sodré, cirurgião oncológico. Quero te agradecer muito por retornar aqui ao nosso programa, doutor. Eu que agradeço, Elga. Obrigado. E Dr. Bruno Heringer, que é oncologista clínico, que retorna mais uma vez, eu acredito que já é a terceira ou quarta vez, né, doutor, aqui no Elga e Você? Isso, eu sempre agradeço o convite e sempre estou à disposição. Obrigado. Doutor, nós que agradecemos. No último bate-papo foi um sucesso, muita informação, e eu acredito que a descontração e a forma leve com que a gente consegue conduzir aqui, as pessoas realmente absorvem essas informações e trazem para a sua rotina essa responsabilidade de cuidar da saúde. Então eu agradeço muito pela presença de vocês sempre aqui no nosso programa. Obrigado. E vamos lá, doutor Bruno. Olha, estamos aí iniciando maio e é o mês da conscientização ao combate ao câncer de boca, né? Exato. Fala, câncer de boca. A gente não se ouve falar muito, porém a incidência é grande, né, doutor? É altíssima, né? E a gente dá essa resumida sobre câncer de boca para não ficar especificando muito sobre o que é orofaringe, cavidade oral. Então, bota câncer de boca, entra tudo no mesmo pacote, porque acaba sendo as mesmas orientações. Entendi. Tipo, engloba tudo. Isso. Fala de câncer de boca. Isso, né? E aqueles pacientes que desenvolvem esses tumores, eles sofrem muito. E a gente tem, infelizmente, uma incidência alta por conta dos fatores de risco, né? Entendi. Que a gente conhece quais são, a gente vai discutir eles. E é importante a gente comentar nesse Maio Vermelho sobre isso, para tentar conscientizar, porque, mais uma vez, não é novidade para ninguém, todo tumor, quando diagnosticado de forma precoce, o tratamento, além de ser muito mais fácil, é outro tratamento, ele é altamente curativo. Sim, e inclusive eu fiz as minhas pesquisas e vi que o câncer de boca, ele é silencioso, né, doutor Rafael? Então, às vezes as pessoas demoram para descobrir. Exatamente, isso é extremamente importante. Ele é um tumor que, às vezes, ele começa desapercebido, né? Você não percebe uma mancha branca ou uma mancha vermelha, uma ferida que não cicatriza, e essa ferida vai aumentando, né? E você deixa de fazer um diagnóstico precoce e acaba fazendo um diagnóstico tardio, né? O que leva a um tratamento realmente muito mais agressivo, tá? O câncer de boca, apesar dele não estar entre os top 5 do câncer dos ele cânceres... Ele não está no top 5, doutor? Não? Ele fica normalmente em torno do 8º, 9º de incidência, mas é importante que é um tipo de câncer que ele pode levar a muita mutilação do paciente. Nossa! Então, às vezes, uma lesão que nem é tão grande no tamanho pode levar a uma grande mutilação. Então, a pessoa pode perder lábio, pode perder a função da mastigação, perder a gengiva. Então, mesmo lesões pequenas, às vezes levam a um tratamento extremamente agressivo. Então, é importante você sempre salientar isso. Paciente que tem lesões na cavidade oral, ou no lábio, ou na gengiva, ou nessa região em cima que chama palato, né? Palato mole, palato duro. No assoalho também. Fazer o exame, colocar o dedo, sentir. Se você sentir alguma coisa que está diferente, vai no seu médico, pode ir no dentista, pode ir no cirurgião de cabeça e pescoço, pode ir no otorrino, pode ir no clínico. Então, todas essas especialidades, elas estão aptas a fazer esse diagnóstico. E vão indicar biópsia se realmente for necessário. Inclusive, né, aproveitando esse gancho que o doutor falou aí dos profissionais dentistas, né? Eu acredito que tem que, inclusive, fazer esse alerta para eles, chamar a atenção, porque são os que estão mais próximos ali, né? Quando você vai fazer uma consulta, já dar uma olhada, ter essa preocupação, esse comportamento vigilante, né, doutor? Sim, os dentistas, eles estão extremamente habituados e realmente são os nossos maiores encaminhadores dos tumores iniciais. Lembrar que o doutor Rafael lembrou essa situação das pessoas que estão com lesão e não procuram ajuda, vai levando, né? Mas o dentista não deixa isso passar. A grande problema é quem é que tem acesso ao dentista de forma rotineira, né? Isso é verdade. Então o dentista é o nosso grande encaminhador dos casos iniciais, sem dúvida nenhuma.
Muitos deles, inclusive, a grande maioria já biopsiam e o paciente já chega com já diagnóstico. Consegue fazer aquela biópsia? Isso, já, Olha eles já que biopsiam, maravilha. já chega com diagnóstico para a gente já consegue planejar um tratamento. Cirúrgico? Não, não é cirúrgico, vai para radioterapia. Não, não vai para radioterapia, tem que ser quimioterapia antes. Então tem suas variedades de acordo com o tipo, de acordo com o tamanho e a localização dele. Então o dentista, sem dúvida nenhuma, é o grande fator inicial. Quando falam que é silencioso, doutora, é porque não dói? Esse tipo de lesão, ela é indolor? Inicialmente, sim. Inicialmente é uma lesão que passa por uma alteração da mucosa. Então, essa camada que reveste a cavidade oral chama mucosa. Então, quando você começa a ter uma alteração de cor, né, de tamanho, realmente, né, não causa sintomas. À medida que essa lesão vai crescendo, vai progredindo, aí ela pode acometer tecidos mais profundos, nervos, né? Às vezes a lesão pode até ser pequena na cavidade oral, mas aparece um caroço no pescoço. Então, às vezes o paciente sente mais o caroço do que a lesão na boca. Então, por isso, quando a gente faz a propedêutica, o exame do paciente, né, que vem com caroço no pescoço, é obrigatório olhar a cavidade oral. Já é procedimento, já é procedimento. Tem que olhar, porque às vezes ele tem uma ferida, é um câncer de boca já com metástase no pescoço. Então faz parte também de explicar para os pacientes que é necessário também olhar o pescoço, não só a região da cavidade oral. Nesse caso, inclusive, já com cometimento linfonodal, que eles acabam estranhando, que a gente muitas vezes tem que pedir endoscopia digestiva alta, tomografia de tórax, porque pode haver outros tumores. Lesões mais... Outros tumores outros já. tumores. Por conta dos mesmos fatores de risco para o câncer de boca. Olha só. Então, doutor, o câncer de boca, ele acomete mais os homens? Sim, de forma geral, são dois, porque assim, a gente tem que dividir aqui. Sim. Não vamos dividir por região nem nada, mas assim, são duas situações diferentes. O câncer de boca associado ao tabagismo, ao etilismo. Quem que é o grande tabagista, etilista que nós vemos? Os homens. Os né? homens. E isso tem mudado, toma cuidado, que isso não é sempre assim. É verdade. Tanto que a incidência de câncer de pulmão nas mulheres aumentou muito na última década. Então não é tão rigoroso assim, mas de forma geral são os homens. Agora tem um outro detalhe que eu falei que é bom dividir. É o câncer associado ao HPV, especificamente sorotipo 16. Não se prendam nesses detalhes. Qual que é o tipo do meu HPV? Não interessa. Sim. HPV de forma geral. Ele também causa o câncer de boca, né, orofaringe especificamente, e ele é um câncer que acomete caracteristicamente homens mais jovens. Olha só. Mais jovens. Então, é como se fosse um fator etiopatogênico que ele teve um contato um pouco antes do que está vindo com o cigarro e o álcool foi para o outro tipo de pessoa, né? Entendi. E o problema é que a maioria das pessoas estão tendo os dois. Tem o HPV, ainda tem a história do tabagismo e do etílico, que complica. Mas, de forma geral, é homem, jovem, mas mais jovem ainda, o associado ao HPV. Esse é um achado que a gente vê. Aproveitando aí, falando sobre HPV, né? Tem vacina. E a vacina também é uma prevenção, doutor, para este caso? A gente não tem um controle tão rigoroso epidemiológico como foi feito para o câncer de colo de útero. Eu não tenho esse conhecimento de dados. Eu não sei se você tem. A gente faz uma analogia, né? Se o fator de risco é o mesmo, entendi, né, e a vacina protege com o vírus, então a gente imagina que sim, deve ter um efeito protetor. Né? Então a gente encoraja os pacientes, né, a sempre ficarem atentos às campanhas de vacinação e tomarem as vacinas de acordo com a orientação que o Ministério da Saúde, né, oferece. Está disponível, né, para os jovens. É gratuito. Mas ele se alerta aos pais, exatamente, né? É gratuito tanto para o serviço público e é disponível também na rede privada. Esse tipo de conduta de saúde global, ele respeita uma regra muito anterior ao que a gente está pensando do câncer, né? Há teorias, inclusive, que o contato do HPV ele pode ser até durante o seu nascimento, na hora do parto vaginal, sim, entendeu? Então, se você já vem de uma população já pré-imunizada, que não está desenvolvendo e não tem o vírus incubado, aquela mulher engravida dá à luz uma pessoa, ela já não teve mais o contato que poderia ter sido, até de forma na natalidade dela. Né? Mas isso são coisas que são muito variáveis para você conseguir controlar, afirmar, né? Olha o que a gente passa ao longo da nossa vida para você
conseguir ter um controle desse em estudos, né? Mas as teorias, elas estão aí para ajudar a gente a raciocinar. Como a gente até falou na última vez aqui, no HPV ele é muito associado com o índice de desenvolvimento da região do país. Então, quanto maior a incidência de HPV, mais pobre é o país, é o estado, é o município. Entendi, Então, doutor. a gente acaba tendo mais em países em terceiro mundo e de desenvolvimento, né? E, por consequência disso, também os trabalhos científicos também não são muito desenvolvidos. Sim. Então, a gente não tem dados fiéis para falar agora exatamente por isso, porque é uma doença de país subdesenvolvido, né? Onde também não se pesquisa muito, não se desenvolve. Né? Mas a gente sabe que, como é o mesmo vírus causando câncer de colo do útero e o mesmo vírus causando câncer de cavidade oral, que também pode causar câncer, né, do canal final do intestino, que é um câncer de canal anal. Então a gente acha que realmente pode proteger. Tomar a vacina pode proteger. Nem tudo é tragédia, tá? O câncer... Nem tudo é tragédia, não. O câncer do HPV, ele é mais responsivo, ele é muito quimiosensível e ele tem chances de cura muito maiores do que o outro colega dele, que é o associado ao tabaco e à bebida alcoólica. Olha só, doutor. Muito, é diferente. Então são diferentes? É uma doença, né, que a gente fala que é tudo junto, mas não são iguais. São tipos diferentes, né? Entendi, doutor. E vamos dar aquela paradinha, né, minha gente? Que programa sensacional, eu estou adorando. Mas antes do intervalo, tem o nosso recadinho, a nossa dica só com coisa boa. E agora vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube. Roda o VT. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje com esse bate-papo espetacular, cheio de informação, né, doutor? Falando dessa questão aí que mais uma das causas é o tabaco associado ao... A principal causa. A principal é o tabaco. Vamos deixar para um bloco mais na frente. Existe uma questão que chamou muita atenção, inclusive eu comentei com os senhores... senhores não, vocês, né? Obrigado. Tão jovens. Antes de iniciar a entrevista, que o trauma repetitivo foi o que chamou a atenção. Às vezes por dentadura, como o doutor comentou, cachimbo. Isso pode desenvolver um câncer de boca também, doutor? Sim, sim. A gente também não tem dados, né, que comprovem que o trauma repetitivo está fortemente ligado. Mas a gente consegue ver que as pessoas que têm essas feridas, né, que toda hora são traumatizadas, cicatriza e volta a ferir. Então, o uso de dentadura, de carimbo, de cachimbo, de próteses. Sim. Então, isso, juntamente com outros fatores de risco, com o vírus HPV, com o tabagismo, com o cigarro, isso com certeza aumenta o risco e a chance de você desenvolver um tumor de cavidade oral. Então tem que ter bastante atenção, né? Sim. Quem tem, por exemplo, no caso que o doutor comentou, do cachimbo. Sim. A pessoa tem esse vício. Exato. Casos que a gente já teve na prática, o paciente usando o cachimbo de um lado, teve um tumor do lábio interno
inclusive nem era da parte externa. Precisou ser operado, foi uma cirurgia grande, ele passou a fumar o cachimbo dele do outro lado. Mesmo assim não parou? Não parou. Não acredito. Teve outro tumor ali, entendeu? Assim, então, apesar da gente conhecer o mecanismo que a úlcera de repetição, o trauma de repetição gera metaplasia, displasia e câncer no final das contas, a gente vê isso para alguns outros lugares do corpo. Na boca a gente tem essa prática, não tem a comprovação, mas tem a prática que acontece. Sim. E aí o dentista também entra de novo na nossa história do maio vermelho, né? De novo, a gente vê aquelas próteses móveis, aquelas órteses móveis mal colocadas. O coitado do paciente, ele fez isso há 15 anos atrás, ele usa a mesma, mas a gente sabe que o envelhecimento tem reabsorção óssea, modificação da face, e aí você tem deslocamento do que era antes bem adaptado, aí começa a gerar traumas. Então o dentista também, ele é importante nesse maio vermelho para conseguir tirar esse fator de risco, identificar e tirar o fator de risco que o paciente está tendo. Doutor, e a genética também tem a ver? Com certeza, né? A genética ela entra, né, como base fundamental para todos os tipos de câncer. Então, né, a gente não tem ainda nenhuma síndrome, né, identificada, né, fortemente ao câncer de cavidade oral. Sim. Mas, com certeza, o câncer ele nasce sempre de uma alteração genética. Então, tem um fator de risco que a gente acabou não falando aqui, mas também tem o sol. Né, na parte mais externa, o sol, então, o sol que você toma na juventude, né, na fase de replicação celular. Em qualquer lugar, né, doutora? Porque a pele é um órgão único, né? Às vezes a pessoa pega, passa protetor no rosto e fala assim, já estou protegido, mas não. Então, principalmente aqui em Mato Grosso, a gente pega muito paciente com câncer de lábio por isso. Exposição solar. Então, esses raios solares, eles atingem o núcleo da célula, geram a mutação. Né? Essas mutações, elas vão se somando ao longo do tempo e aí gera uma célula defeituosa e essa célula se transforma em câncer. O câncer de pele, ele é o que mais está no topo do ranking, o câncer de pele, né, doutor? Câncer de pele não melanoma. Principalmente aqui, na nossa região? Principalmente aqui. Aqui em Mato Grosso, a incidência dos raios solares, né, pela topografia da região, né, os raios se incidem de uma forma mais intensa. Então, realmente, aqui a gente acaba vendo um número muito grande, né, até pela imigração, né, pessoas do sul, muito brancas, expostas à radiação solar. Então, essas pessoas o doutor, ele iniciou falando sobre a questão de região, não vamos separar por região, mas quem é do sul geralmente também tem um hábito de fumar mais, tem o hábito do chimarrão, tem alguns fatores que levam a contribuir, né, para esse aumento dessa estatística. É assim ou não, doutor? Tem, é muito relacionado ao fator de desenvolvimento humano também, né? Que igual a gente comentou, a história do HPV, sim, higiene, capacidade de higienização oral, ter acesso ao dentista, enfim. Mas também tem o hábito de algumas pessoas, alguns locais estão mais associados ao tabagismo do que a cultura de outros locais, né? A gente tem isso, a gente não gosta de diferenciar. Entendi. Porque a gente sabe o que está acontecendo com a juventude hoje aí, está do seu lado. Com certeza, doutor. E vamos aproveitar e vamos adentrar, né, a esse ponto que eu acho que é o crucial, que é a questão do tabagismo. E também, fora o hábito de fumar tradicional, agora tem mais um agravante, que é essa entrada do cigarro eletrônico tão forte e principalmente entre os jovens, né, doutor? Exatamente. Os jovens realmente, eles estão fazendo desse hábito algo assim muito mais contínuo do que as pessoas que fumam aí uma carteira de cigarro, porque eles deixam penduradinho aqui no pescoço. Eu vejo muito, porque a gente está circulando ali, olha, ele fica penduradinho eu não sei o nome, o cigarro eletrônico lá, e eles ficam o tempo todo fumando aquilo, tá ali preso no pescoço. Isso aí, a gente vê na indústria do tabaco, ela se inova, né? A cada século ela vai mudando. Então, assim, a gente vê que as pessoas hoje percebem a informação de que esse tipo de vapor, ele é inócuo, né? Não tem... porque não tem o calor, não tem o cheiro. Exatamente. Né? Mas as substâncias químicas é que estão ali dentro. Sim, doutor. Não tem a ver com a fumaça em si, mas tem a ver com a substância química que está ali dentro que você está inalando.
Então, é um grande engano, né, substituir o cigarro comum pelo cigarro eletrônico, ou começar a fumar. Você nem fumava cigarro comum, você começa a fumar o cigarro eletrônico por moda, né, por pressão social. Verdade. Então, muitos que eu nunca vi fumar um cigarro, agora estão fumando cigarro eletrônico. Hoje a gente vê, a gente não tem ainda dados, né, que levam ao câncer, porque é uma geração muito nova, então as pessoas estão sendo expostas agora. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter esse dado, né, de tumores aparecendo, mas hoje a gente tem pessoas que tiveram uma agressão, uma inflamação imediata. Então você vê alguns artistas hoje têm dificuldade, acho que até aquela Solange que é cantora de forró, ela se queixou de alteração na corda vocal por conta do uso do cigarro eletrônico. Nossa! Então hoje a gente Teve vê... mais um artista também, eu acredito que é o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, também teve um problema no pulmão. Eu não sei, assim, em detalhes, mas eu lembro de ter visto então você, uma você tem uma agressão local, uma inflamação local, né, uma pneumopatia, né, isso a gente consegue ver imediatamente, porque são doenças que são mais rápidas de aparecer, né, e com certeza daqui a alguns anos a gente vai aparecer também paciente com câncer. Vai ter, né, infelizmente, esse reflexo de toda essa mudança, né, de comportamento agora dos jovens que abraçaram o cigarro eletrônico. Mas falando do tabagismo, ele é o fator mais grave, então, de causa principal do câncer de boca. Disparado principal. Ele piora o prognóstico, inclusive. O que é prognóstico, né? Piora a chance do paciente se curar e viver pela doença, né? E ele está muito associado sempre também ao álcool. O álcool também tem o seu papel de causar lesão no DNA da célula que estava lá quietinha. Poderia até virar um tumor sem a presença dos dois, mas ele com certeza precipitou. É como os fatores que aceleram o processo, Sim, doutor? Exatamente, né? Todos os tumores, a maioria dos nossos tumores malignos, eles quase não têm associação hereditária. Eles são genéticos, mas não são herdados dos nossos pais, avós. Eles são desenvolvidos, essa lesão no DNA ela é desenvolvida ao longo da vida, né? O envelhecimento em si, né? O envelhecimento já é um fator, né, doutor? Sim. Mas o seu estilo de vida é muito determinante, né? Para a questão de Maio Vermelho, sem dúvida nenhuma, o cigarro e a bebida é fundamental. É até bom falarmos isso mesmo. Então, em relação ao Maio Vermelho, câncer de boca, está totalmente ligado ao seu estilo de vida. Sim, exatamente. E não tem essa de eletrônico ou não. A gente conviveu, olha a geração dos nossos pais e avós, o que eles passaram de assédio da indústria do tabaco durante décadas para se comprovar o que estava todo mundo vendo. Eram pessoas desenvolvendo DPOC e morrendo de infecção ou tendo câncer de boca, de esôfago, de estômago, de pulmão, de bexiga, ou às vezes os dois. Tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e ainda tinha câncer. Sim, entendeu? O doutor, então, da última vez que o doutor esteve aqui, o doutor Bruno fez até um comentário sobre o incentivo que gestantes desenvolvessem o hábito de fumar, porque diz que o parto era mais rápido, mais fácil, né, doutor? Exatamente. A humanidade passou por essa situação gravíssima, conseguimos evoluir e estamos retrocedendo de novo com os pré-adolescentes. Infelizmente. Eu chamo de pré-adolescente porque é o estigma do negócio, é ser pré-adolescente. Entendeu? Sim, mas então, é bom colocarmos em debate esse assunto, porque realmente as pessoas, elas não têm essa consciência. Muitos falam, mas eu não trago, é só... Sim, as desculpas, e impressionantemente, eles se tornaram especialistas, né? A gente está com essa história da internet, você se torna especialista em 5 minutos em qualquer coisa, se você estiver nessa geração. Sim. E aí eles debatem de igual, não tem os produtos químicos que estão no tabaco, tem isso, tem aquilo, nós não temos isso aqui, não sei o que. Um produto que nem é permitido à venda, não tem nem controle do que entra, é tudo no mercado negro, eles sabem o que tem lá dentro, sabem como que foi produzido, se bobear conhece até quem produziu. Isso não é assim, né? A gente sabe que tem coisa, alguém está sendo enganado. Sim. E chegou a hora do intervalo, mas sempre antes, nós temos aí algo interessante para vocês. Estamos falando aqui de cuidados, responsabilidade. Vamos falar de autoestima também, que faz bem também para a nossa saúde. Vamos falar de Seleto Cuiabá. Roda o VT.
Voltamos hoje recebendo o doutor Rafael Sodré e doutor Bruno Ehringer falar desse assunto aí tão importante, né, doutor? Câncer de boca. Para não deixar passar, né, quem ouviu falar que o álcool também é um fator? O álcool em excesso ou consumir álcool socialmente, diríamos assim, doutor? O consumo de álcool é independente da dose, né? A gente sabe que... É independente, doutor? É independente, porque você pode tomar poucas doses diariamente, né? Então, ao longo dos anos, né, você pode desenvolver doenças por causa disso, né? Tem gente que bebe né, uma dose de pinga todo dia, durante 30 anos, desenvolve cirrose, né, um problema do fígado, uma agressão diária. Tem casos assim? Tem. Uma dose de pinga? Pode acontecer, né? Lógico que a maioria toma mais que isso, mas o uso diário repetitivo do álcool... Por isso que fala hábito, né, doutor? Exatamente. Ter aquele hábito do consumo. Ele independe da quantidade, mas se for uma dose muito alta, realmente você tem um efeito mais grave. Mas não tem essa de você, né, vou tomar só um pouquinho e vou ficar livre do fator de risco, não. O fator de risco ele é independente da dose. Doutor, como todos os tipos de cânceres, né, o melhor é a prevenção. Com certeza. Isso, prevenção. E no caso do câncer de boca? Maior ainda. Maior ainda. Maior ainda, né? A gente fala que o câncer, até 1/3 dos casos, ele poderiam ser evitados, né? Se você tivesse hábitos de vida interessantes, né? Você ter um cuidado próprio, né? Enfim, 1/3. Mas no câncer de boca, esses meses que a gente chama colorido, Sim. Normalmente a gente está associando a tumores que eles têm uma capacidade preventiva um pouco maior. Senão não existia essa campanha toda. Né? Com certeza a gente fala 1/3, mas para câncer de boca seria 2/3 para mais, seriam facilmente preveníveis se tivesse tido alguma modificação no hábito de vida ruim. Nesse mês de maio também, acho que no dia 31, é o combate também ao tabaco, que é a principal causa, né, doutor, do câncer de boca. Sim, de longe, não tem nem comparação. Doutor, falamos de prevenção, tratamentos. O doutor falou que cada caso é um caso, né? Existem vários tipos de tratamento. Na grande maioria é cirúrgico? A base fundamental desses tumores é a cirurgia. Então, se for no lábio, ressecar a lesão do lábio, se for na língua, ressecar essa lesão da língua, na gengiva. Então, o pilar fundamental é a cirurgia, tá? Que tanto ataca o tumor primário, onde ele nasceu, e a drenagem linfática. Então, esses tumores da cavidade oral, eles têm preferencialmente uma drenagem para o pescoço. Então, às vezes, você tem que operar o tumor e também o pescoço para tirar esses gânglios que podem estar acometidos pela doença. Nossa. Né? Então, você precisa A gente imagina que é alguma coisa local, mas não é, né? Mas não é. E, às vezes, né, você vai para um tratamento com quimioterapia e radioterapia depois da cirurgia. Casos mais avançados, né, você pode, onde a cirurgia já não é mais curativa, você pode começar com quimioterapia associado ou não à radioterapia. Mas o tratamento eminentemente é cirúrgico, é baseado na ressecção. Doutor, outra coisa, o senhor falou que inicia-se primeiramente cirurgia, mas certos casos teriam que vir antes quimioterapia ou radioterapia. É porque a lesão já está extensa? É porque a lesão já está extensa e provavelmente o paciente tem doença que a gente chama micrometastática. Então deve ter células circulando pelo corpo que a gente não enxergou nos exames. Então ele precisa fazer um tratamento com quimioterapia para combater essas células que estão circulando e depois a gente opera o tumor primário. Porque se a gente for operar logo o paciente, essas células que estão circulando podem depois parar em outros órgãos, né, e desenvolver. Então a gente acaba deixando, né, se a gente não fizer a quimioterapia antes da cirurgia, a gente pode deixar essas células escaparem, né, do tratamento. E por que, doutor Bruno, o índice de mortalidade é alto do câncer de boca? Tem uma associação da mortalidade com o tabaco. O tabaco também tem uma associação do paciente estar fragilizado por outras doenças, inclusive as pulmonares, a doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, que a gente chama de DPOC, ela quase sempre está incidente junto, né? Então, há casos que o paciente é muito fragilizado para começar um tratamento radical cirúrgico, a gente até pode inverter essa situação da radioquimioterapia antes, ou às vezes só quimioterapia antes, lembrar do HPV,
né, que ele é altamente sensível. Sim. Então, você tem que individualizar o caso para você entregar o melhor tratamento. A mortalidade alta, infelizmente, associa-se ao tabagismo pela fragilidade ou pelo hábito da pessoa não se cuidar. E aí tem uma extensão muito grande, já incurável, né, intratável. Você levaria uma cirurgia altamente debilitante para o paciente, com risco, inclusive, dele não suportar. Então, você não faz nada que possa ser pior do que a própria doença. Entendi. Aí você tenta controlar a doença com outras armas, né? E acaba levando uma maior mortalidade, obviamente, de quem tinha um tumor pequeno, foi operado e curou. Não tem nem comparação, né? Lembrar que os principais fatores de risco para o câncer também são os principais fatores de risco para as doenças do coração, as doenças do pulmão e as doenças do cérebro. Então, quando você vai operar um paciente com tumores que são fortemente ligados ao tabagismo e ao etilismo, você tem que lembrar que os outros órgãos dele também foram acometidos pelo esse fator de risco. Entendi. Então, o próprio paciente, ele é o paciente mais grave. A pessoa está debilitada. Exatamente. Já pelos hábitos de vida dela. Exatamente. Eu entendi. Nossa Senhora, você vê o tamanho da nossa responsabilidade, né? E acredito que é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo essa clareza para as pessoas, que elas precisam se cuidar, precisam se amar, precisam ter essa responsabilidade. E que não é difícil, né? Você ter bons hábitos, você fazer boas escolhas, e é só uma questão de querer. Exatamente. Mas é um processo delicado, acredito que você vai tocar isso quando for falar de tabagismo nos próximos programas, né? Sim. Você passa por fases, o paciente, ele passa por fases para até conseguir parar de fumar. O índice de insucesso é alto, porque justamente não tem as multidisciplinas envolvidas para acompanhar isso, entendeu? Mas o que eu falo para os meus pacientes, o principal você quer parar? Aí o paciente fala, não. Pronto, nem toca no assunto. Esse não deve... É uma opção, então eu não quero parar. Sim, a gente sabe, olha quantos casos nós temos de novos tumores, mesmo se você curou do primeiro, desenvolve outro, né? Pode ser no mesmo local, pode ser em outro órgão, né? Mas sim, você tem altos índices de novos tumores se o paciente continua fumando. O importante assim realmente é você informar e prevenir, porque assim, quando o paciente chega com a gente, vamos supor, chegou um paciente de 70 anos com câncer de pulmão, com o Bruno. Ele mandar parar de fumar com 70 anos não vai influenciar mais em nada, né? Às vezes vai causar um problema familiar na dinâmica familiar. Então, para esse caso específico, né, talvez não mude muita coisa. Então, a importância é você informar e não deixar esse paciente que está com 70 anos, né, quando ele estava lá na adolescência dele, ele que não devia fumar na adolescência. Agora também não vai modificar muita coisa. Não vai mudar muito, né, nesse momento já da vida, né, nesse estágio. E fumar, o hábito de fumar uma carteira ou um cigarro é a mesma coisa? Não, também é a mesma coisa do álcool, também não. Tem paciente que tem uma carga tabágica. A carga tabágica, quanto maior a carga tabágica, também maior a chance de você ter um problema. Mas, né, e tem uma coisa chamada idiosincrasia, que é um efeito independente da dose. Então, né, a pessoa pode ter doses pequenas e desenvolver um problema. Então, vamos supor que a pessoa tem um defeito genético, né, que propicia um câncer. E aí, esse cigarro, mesmo em baixa quantidade, vai estimular essa célula dele a se transformar num tumor. E é sempre um tema complexo de se abordar a questão de quantidades, né? As doenças cardiovasculares, durante décadas, falaram, 2 cálices de vinho pode. É verdade. Mas até hoje, né, quantos colegas nossos você conhece que iam para 2 garrafas ao invés dos 2 cálices diários, né? Sim. Então, é complicado você falar de quantidades, mesmo porque tem esse efeito. Às vezes a pessoa toma uma quantidade pequena, além daquela comprovadamente maléfica, e desenvolve uma cirrose, desenvolve um câncer. O cigarro tem um forte correlação de carga tabágica com o câncer, sim. Existe o tabagista leve, o moderado e o alta tabagista, né? que alta carga tabágica. Você tem uma fórmula de calcular durante quantos anos a quantidade de cigarros que ele usava por dia, e você dá esse número para o paciente. Olha, você está na sua classificação de risco alta, você vai ter que ficar, além de parar de fumar, você vai ter que ficar fazendo tomografias de forma rotineira. Então, assim,
Mas e aquele que você vai falar que ele está no risco baixo? É como se você estivesse dando uma licença. Aval, né? Continue, você está tranquilo. Não está tranquilo. Sim, entendeu? entendi, Não é doutor. assim. Então, Eu entendi. quantidades é uma coisa complexa. A gente gosta de falar se você está no extremo da pior da curva. Aí a gente gosta de chamar a atenção, falar assim, olha, a chance é muito alta, mas não, a gente nunca gosta de falar que aquele que está no início da curva, que a chance dele é pequena. A gente não sabe. Entendi. Entendeu? Então, tabaco é melhor, né, abolir, né, da vida das pessoas, porque infelizmente gera vários problemas com a saúde, né, doutor? Sim, principalmente assim, um alerta para as famílias. Então, você que fuma, né, fique preocupado no exemplo que você vai dar para o seu filho. Perfeito, doutor. Então, né, o filho ele vai... O exemplo é que manda, exatamente. Né? Ele vai olhar para você, ele vai provavelmente repetir isso ao longo da vida. Então, se você quer deixar algum legado, é isso. Dê exemplos, bons hábitos para os seus filhos. Com certeza. Né, que isso sim vai impactar no futuro. Olha, adorei o bate-papo. Nossa, eu acredito aí que todo mundo ligou esse alerta, né, para o câncer de boca, que infelizmente está aí em uma crescente. E eu acredito que o conhecimento, ter esse conhecimento, faz as pessoas aí adotarem melhores hábitos e a gente ter uma estatística melhor, né, nos próximos anos. E lógico também estar atento à prevenção, frequentar mais regularmente o dentista, que é o profissional que vai fazer essa identificação de forma rápida e não só procurar o médico quando já está doente, né, ou quando está sentindo alguma dor, algum sintoma. Quero agradecer mais uma vez, doutor Bruno, por estar aqui com a gente, sempre abordando temas maravilhosos que realmente reflete na rotina, na vida das pessoas. O senhor também, doutor Rafael, olha, quero te agradecer muito, eu sei que sua agenda também é complicadíssima. O pessoal fala bem assim, olha, doutor Rafael não dá entrevista, mas ele vai lá, eu fiquei super feliz de o senhor ter retornado aqui, muito obrigada. Nada, eu agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, aproveite essa oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e tem um conteúdo fantástico lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.